Você acha que não vai conseguir, você acha que não vai chegar, você acha que as suas forças se acabaram no meio do caminho. Mas eu vim aqui só para te dizer que você vai conseguir chegar, que você vai conseguir vencer todas as adversidades que estão diante do seu caminho. Você está cansada, você está fadigada, você não tem mais esperança de sonhar, de acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor do que o de hoje. Eu vim trazer essa palavra de esperança porque, da mesma forma que eu te trago uma palavra de esperança para você, eu também me sinto encorajada a não desistir, a acreditar que quando Deus faz um projeto, quando Deus ele te põe por um caminho, ele não erra, ele não falha, jamais. Nós podemos falhar, nós podemos fraquejar, porque somos limitados, somos cheios de imperfeições, mas Deus, com a sua plenitude e a sua grandeza, é sempre fiel nas nossas vidas. E quantas vezes a gente tem uma caminhada que diante dos nossos olhos parece ser impossível, não há porta, não há não há meio de você achar um atalho, e muitas vezes Deus permite você andar por caminhos assim, porque ele realmente ele está provando você, ele está te ensinando a você criar dependência nele, a entender que todas as vezes que Deus gostaria que você fosse por outro caminho e você ia pelo caminho que simplesmente estava diante de você. Hoje Deus não quer mais que você viva pelas suas próprias vontades, mas o próprio Deus te dará o caminho, o próprio Deus te dará o destino. Ele vai te encaminhar para um caminho que muitas vezes diante dos seus olhos vai ser um caminho de morte. Quantas vezes Deus já me colocou em algumas situações e eu olhei para mim limitadamente, porque, gente, eu sou tão falha, eu sou tão cheia de erros, eu sou tão cheia de imperfeição, mas eu olhei para Jesus e aquele caminho diante de mim não parecia de acordo com a minha vontade. Só que Deus, quando Ele te muda de rota, quando Ele te apresenta um novo caminho, Ele não vai te mostrar, ele não vai te dizer o que vai acontecer. Simplesmente você vai passar por um caminho e não vai ser fácil. Vai ter adversidade, vai ter provações, vai ter cansaço mental, psicológico, físico, por diversas situações que você vai passar durante esse percurso. Mas eu tenho uma certeza que Deus vai te fazer a ser dependente dele. Ele vai tirar todo o suprimento, ele vai afastar pessoas do seu caminho, ele vai fechar portas, ele vai criar um vínculo, uma intimidade entre você e ele. É assim que Deus tem feito comigo e é assim que ele fará, porque tem momentos que tem caminhos e momentos diante de nós que nós não entendemos, questionamos, nos cansamos, desanimamos, mas Deus permanece fiel, porque você não consegue enxergar lá na frente. Só Deus, que é onisciente, consegue entender, consegue decifrar, consegue olhar com seu olho e ver tudo que irá se cumprir na sua vida. Então, não sofra por esse momento que você está passando. Não sofra por essa adversidade que você está enfrentando. Não sofra por conta deste cansaço mental que todos os dias insiste em querer tomar a sua mente. Logo adiante, Deus vai te mostrar um caminho que, se você fosse por caminhos que você decidiu ir, você não iria ter a oportunidade de viver as grandes promessas e bênção que Deus tem para realizar na sua vida. Então é por isso que Deus vai te permitir passar por alguns caminhos que você vai ser moldado, que você vai ser transformado para você chegar a conquistar coisas extraordinárias.
Então não deixa que o cansaço te vença, não deixa que as pessoas que muitas vezes passam no seu caminho para te desmotivar, para te frustrar, para que você perca a esperança. Ninguém pode decidir aquilo que Deus já decidiu por você. Então, que você permaneça firme, que você acredite, que você confie, que você injete suas energias naquilo que é bom e aquilo que é ruim, não deixe tomar a sua mente. O cansaço faz parte da caminhada. O desânimo também faz parte da caminhada. Você não é uma pessoa imbatível. Você não é um ser humano aonde você acha que as suas forças é forças de super-herói. Não, você é limitado, nós somos limitados, nós somos pequenos, nós vamos ter desgaste, nós vamos ter dias de lágrimas, dias de choro, mas porém, se nós permanecermos firmes, acreditando que Deus, aquele que nos fez a promessa, que Ele é fiel para cumprir com todas as palavras que Ele falou para você, Ele vai cumprir. Então acredite, eu não quero que você retroceda, eu não quero que você olhe para trás. Acorde pela manhã e já começa a falar: "Eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou deixar que o cansaço mental venha vencer, mas eu vou acreditar que Deus, Ele está no controle. E o caminho que eu tiver que passar, por onde eu tiver que percorrer, eu sei que Deus está comigo e que eu me tornarei uma pessoa muito melhor. Eu me tornarei aquilo que Jesus quer realmente que eu seja, dependente dele. Que você hoje entenda que todo o processo que você está vivendo faz parte de uma transformação que logo lá na frente você vai entender. Logo lá na frente você vai compreender o porquê e o para quê de tantas coisas, de tantas lutas, de tantas adversidades, de tantas perseguições, de tantas frustrações. Ah, eu já passei por tantas frustrações, por tantas decepções, mas na medida que eu caio, que eu choro, que eu me entristeço, eu já me levanto. Por quê? Porque nós temos que aprender a confiar, a descansar e entender que aquele que nos prometeu, aquele que falou que vai fazer, que vai cumprir, é fiel e ele nunca falha. E é sobre isso. Deus nunca falha. Seja qualquer situação que você estiver passando agora, seja qualquer momento difícil que você estiver vivendo agora, acredite que aquele que te prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. E nenhuma das suas palavras cairá por terra. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Você só precisa entender que esse cansaço mental, que às vezes insiste em querer te desestabilizar, te enfraquecer, para que você perca a esperança, é porque a grande vitória que Deus tem para você está prestes a acontecer. A grande bênção, o grande propósito que Deus tem para a sua vida vai acontecer logo, logo. Então não desfaleça. Confie, acredite. Deus, ele nunca falha. E quando você estiver achando que um caminho, sabe, já aconteceu muitas vezes eu estar passando por muitas adversidades e eu falar, meu Deus, esse caminho está incerto. Como que eu vou fazer? Como, de que jeito que o Senhor quer que eu me porte? Com que direção eu vou tomar, Deus? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer no meio dessa situação que, diante dos meus olhos, não é favorável. Deus vai te responder, sabe? Porque todos os momentos que eu perguntei, que eu me questionei, que eu falei: "Meu Deus, mas como que eu vou vencer isso aqui? Tá tão difícil. Eu não vou conseguir, Senhor. Eu não tenho ninguém para comentar sobre isso que eu estou enfrentando". E muitas vezes Deus deixa você no deserto. Deus deixa você no silêncio. Você precisa estar em silêncio para você ouvir a voz de Deus, para você entender que Deus, ele vai te dar a direção. A gente precisa, quando você quer ouvir algo, você não pode ficar falando, você tem que automaticamente
ficar quieto, se silenciar para ouvir a voz de Deus. E que você ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele está logo aí do seu lado. Ele está aí. E se você buscar por Ele, Ele será o suficiente no meio de qualquer dor, no meio de qualquer perda, no meio de qualquer situação que diante de você parece ser impossível. Abre o seu coração. Deixa Deus fazer morada. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus fazer, escrever a sua história como Ele quer escrever. Não você ditando, não você dando texto para Ele. Deixa Ele segurar na sua mão e te guiar por um caminho que você vai estar seguro, porque Ele vai estar com você. Eu não vou te prometer que esse caminho será um caminho de bênção, será um caminho de polda, será um caminho que Deus irá te moldar o seu caráter conforme o que Ele quer. Mas será um caminho que você vai aprender, que você vai evoluir. Eu tenho certeza que a dependência vai gerar em você uma transformação muito grande. Então, que você ouça essa palavra hoje e que sua vida seja edificada em Deus, pois Ele é a pedra fundamental, Ele é a esperança, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é o pão da vida, Ele é o teu alimento diário, Ele é a tua salvação, Ele é o teu escudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Não adianta você procurar atalhos em caminhos que Deus não quer que você esteja. Você precisa confiar em Deus, descansar em Deus e acreditar que Deus tem um caminho perfeito para você. Porque a perfeição diante dos nossos olhos não é um caminho escolhido por nós, mas é um caminho escolhido por Deus. É um caminho aonde Deus te direciona para o caminho que Ele quer. Então, ver segundo a nossa visão não resolve. Olhar com os nossos olhos e ver uma mesa posta, algo que de repente diante dos nossos olhos é algo bom, mas Deus está vendo que aquele caminho muitas vezes não é para você. Não é o caminho que Deus escolheu. E o caminho que Deus escolheu para você é um caminho que ele pode não ser perfeito, mas é um caminho que irá te levar a viver a promessa que Ele tem para a sua vida. Que você entenda, que você compreenda, que você esteja com os ouvidos fitados, com seus olhos fitados e os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, pois Ele vai te revelar o caminho por onde você deve passar. Que essa palavra traga esperança para você, porque da mesma forma que eu estou falando para você agora, eu estou falando para mim mesmo. Eu estou trazendo a esperança, esta palavra, para que eu também tenha vida, para que eu também tenha esperança. E quando você se sentir aflito, quando você se sentir sem esperança, eu vou te passar esse versículo. Lembra, todos nós conhecemos, eu acredito que você também conhece. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele está dizendo que nada vai faltar para você, por que você está temendo? Se Ele está falando que nada, nada vai faltar nesse caminho para onde Ele está te conduzindo, por que você está temendo? As vozes contrárias? As vozes que diz, você não vai conseguir, você não vai chegar. Mas Jesus falou. E se Ele falou, basta. Não dê, não dê brecha para as vozes contrárias. Permaneça firme, porque esse cansaço, essa fadiga é o sinal de que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. E é isso que eu te desejo e que essa palavra traga esperança para você nesse dia de hoje e que Deus venha nos abençoar. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço. Fique todos com Deus.